Salve, sinalizantes! Tudo bem? Se você está assistindo esse vídeo é porque você se inscreveu no nosso curso Libras para Iniciantes, Sinais Essenciais da Libras em 30 dias, e ele já está para começar. Nesse vídeo, vou fazer uma pequena introdução à língua de sinais que vai servir de suporte para todo o curso que você vai fazer, beleza? Vamos lá então? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, curte esse vídeo e também clica aqui no sininho para você estar recebendo todas as informações aqui, beleza? Sobre o que é esse vídeo hoje? Sobre o que vamos tratar? Vamos desfazer alguns mitos da língua de sinais, vou explicar como o sinal da língua de sinais da Libras ele é formado e também mais algumas informações sobre o nosso curso. Vamos lá. Mitos da língua de sinais. O primeiro mito está ali. Todo surdo é mudo. Antigamente tinha o hábito de falar surdo-mudo. Olha, isso já caiu em desuso. Não se usa mais esse termo. Por quê? Mudo é a pessoa que tem problema no aparelho fonador dela. O surdo não fala porque ele não escuta. Geralmente não tem problema no aparelho fonador. Então ele não é mudo, ok? E pensando numa outra perspectiva, o que é falar? Porque eu sou ouvinte, eu falo usando a minha voz, o meu aparelho fonador, ok? O surdo não ouve, mas ele vê. E ele tem uma língua, que é a língua de sinais, que é uma língua visual, gestual, beleza? Então ele fala. Se ele fala, ele não é mudo. Então esse termo caiu em desuso. Não usamos mais o termo surdo-mudo, beleza? Se algum dia você ouvir alguém falando surdo-mudo, você pode corrigir e dizer, olha, não usa mais, é somente surdo, somente surdo. Uma outra dúvida que surge sempre é surdo ou deficiente auditivo? Pessoal, na área educacional, nós não usamos o termo deficiente auditivo. Nós usamos surdez, surdo. Surdo leve, surdo moderado, surdo severo e surdo profundo. Beleza? A gente não usa o termo deficiente auditivo. Por quê? Porque na área da educação, nós não vemos a pessoa com surdez como alguém que lhe falta algo, como alguém que é deficiente, mas nós vemos ele como uma pessoa que possui uma língua diferente para se comunicar e também uma cultura diferente da cultura ouvinte. Então, ele não é deficiente, ele é surdo. É esse o termo que nós usamos também, beleza? Um outro mito que nós temos aqui é o seguinte: a língua de sinais, ou a Libras, ela é universal. Não, gente, não é. Esse é um erro comum que muitas pessoas têm. Geralmente me perguntam, ei, a língua de sinais é universal? Né? Não é universal. Cada país tem a sua própria língua de sinais. A nossa língua ela teve origem lá na França. Tá? Quando fundou aqui, Dom Pedro II, fundou aqui o Instituto Nacional de Surdos Mudos, era o termo que era usado na época, hoje não se usa mais, né? Veio um educador francês surdo para ajudar a fundar esse instituto aqui no Brasil, que é no Rio de Janeiro, o RUE. Nos Estados Unidos, a língua de sinais americana, ASL, né, American Signal Language, não sei nem como que pronuncia, mas lá nos Estados Unidos também foi um educador francês. Então, alguns sinais são semelhantes. O alfabeto manual, algumas letras se parecem, mas não é a mesma língua. É diferente, ok? Por quê? Porque por mais que nós temos a influência da língua de sinais francesa, nós já tínhamos surdos aqui no Brasil que já estavam se comunicando usando uma língua criada aqui dentro do Brasil, tá? Então, somente teve uma influência, né, que fez essa língua desenvolver cada vez mais e ela está em desenvolvimento, beleza? Ela está em desenvolvimento. A língua de sinais cada dia mais está expandindo. Um outro mito ali que a gente pode ver é que a Libras, a língua de sinais, é gestos e mímica. Não, não é, tá? A língua de sinais, ela é reconhecida por lei, tá? O termo não é linguagem de sinais. Fique claro isso. A gente vê muitas pessoas ainda usando isso. Eu mesmo fiz um curso numa faculdade online e o termo lá estava linguagem de sinais. Eu falei, meu Deus, isso é um termo muito antigo. Isso é um termo usado antes da língua de sinais ser reconhecida como lei, tá? E até entrei em contato com a universidade pedindo para eles corrigirem, porque realmente não se usa mais o termo linguagem de sinais. É uma língua que tem uma estrutura gramatical própria, diferente da língua portuguesa. Preste atenção, Libras não é língua portuguesa.
você vai ver durante esse curso que a estrutura gramatical é diferente, tá? A ordem que vem as palavras ou sinais ali na língua de sinais é diferente da ordem que vem as palavras em língua portuguesa. Você vai aprender sobre isso também, né? Os nossos primeiros 21 dias, eu vou ensinar frases e um amplo vocabulário para você, e depois, os demais dias, até completar 30 dias, você vai aprender um pouco da gramática da língua de sinais. Você vai aprofundar um pouco a gramática da língua de sinais para entender um pouquinho como funciona essa estrutura da Libra. Como eu disse, ela não é um aglomerado, um monte de gestos, tá, e mímicas. Não, não, não. Por mais que alguns sinais eles parecem um pouco ali com a mímica, mas a língua de sinais não é, tá? Para formar um sinal, nós temos 5 parâmetros, tá bom? Que é o quê? Configuração de mão, olha ali, configuração de mão, tá? Orientação da palma, beleza? Localização, movimento e expressões não manuais. Eu vou explicar um a um para você nesse vídeo. Vamos lá então. O que é isso de configuração de mão? Logo na primeira e na segunda aula, você vai ter contato com o alfabeto manual e também com os números em libras. É muito importante essas 2 aulas. Por quê? Porque nela você vai aprender um pouco as configurações de mão. Os sinais são formados por configuração de mão. Você vai ver durante todas as aulas que eu vou dizer o seguinte, olha, mão em S, tá? Essa é a configuração de mão em S, que ela forma um sinal. Por exemplo, sinal de aprender. Ó, mão em S, sinal de aprender, tá? Essa configuração de mão, beleza? Então é muito importante você aprender o alfabeto manual. Não continue o curso enquanto não memorizar o alfabeto, tá? Assista a primeira aula, assista a segunda aula, treine bastante, memorize o alfabeto para que você possa ter mais facilidade no decorrer do curso. Parâmetro, okay? Orientação da palma, tá? Você também vai escutar muito eu falando isso durante o curso, tipo, olha, palma da mão aberta para frente, palma da mão aberta para você, virado para dentro. Palma da mão virada para baixo, palma da mão virada para cima, entendeu? Mão fechada em S, virada, mão direita fechada, virada para a esquerda. Então, é a orientação da palma. Se você mudar um pouco, mudar a orientação da palma, às vezes vira outro sinal. Então, a gente precisa ter cuidado com isso e prestar atenção. Localização. O que é isso? É onde o sinal acontece. Lembra que eu falei para você? Sinal de aprender? Configuração de mão em S. Onde que é a localização? Na testa, abrir e fechar a mão. Ó, aprender, tá? Palma da mão direita, virada para a esquerda, na testa, abrir e fechar a mão, tá? Essa é a localização. Gente, se eu fizer esse mesmo sinal, mão fechada em S, palma virada para a esquerda, mas na localização eu colocar na boca, ele vira laranja, ou sábado, dependendo do contexto, tá? Então, a localização, o local onde acontece o sinal é muito importante. Você vai ver no peito, lado direito, lado esquerdo, na frente do corpo ou em alguma parte do rosto, tá? É a localização. Enquanto eu estiver ensinando os sinais, eu estarei explicando passo a passo como se forma o sinal, passando por todos os parâmetros. Ó, o próximo parâmetro é movimentação. Voltando, tá? No sinal que eu tinha feito de aprender, mão em S, palma virada para a esquerda, localização na testa. Qual que é o movimento? Abrir e fechar a mão. Movimento, abrir e fechar a mão, tá? Abrir e fechar a mão, beleza? Nós temos aí, então, alguns parâmetros que nós já vimos, a configuração de mão, a orientação da palma, a localização e também o movimento. O quinto parâmetro são o que nós chamamos de expressões não manuais. E o que são isso? São expressões corporais e expressões faciais. Gente, expressão facial é muito importante na Libras. É muito importante na Libras. Fique atento a isso, treine bastante as expressões faciais. Assista vídeos de pessoas fazendo expressões faciais. Preste atenção, copie as expressões faciais, porque é muito importante expressão facial na língua de sinais. Beleza? Então a gente tem que estar muito atento a isso. Por exemplo, sinal de feliz. Ó, palma da mão aberta, letra F, tá? Configuração de mão, letra F, tá? Palma, orientação da palma, para frente, tá vendo? Localização, à frente do corpo, tá? Olha aqui, do lado do rosto, à frente do corpo.
Qual que é o movimento? O movimento é para baixo, fazendo ondas, ó. Feliz. 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 Tá? Mas a expressão facial? Nós precisamos de expressão facial para fazer o sinal de feliz. Não combina, por exemplo, fazer feliz. Não combina. Eu preciso sorrir, eu preciso brilhar os meus olhos, ó. Feliz. Tá? Feliz. Então, a expressão facial combina com o sinal. E alguns sinais precisam dessas expressões faciais, tá? Como o sinal de triste, configuração de mão em Y, palma virada para si, localização, polegar tocando no queixo e movimento virando a mão. Você vira a mão e abaixa a cabeça e faz semblante de triste. Expressões não manuais, que é o corpo se movimentando, no caso abaixei a cabeça, e a expressão facial também de tristeza. Isso é muito importante. Durante todo o curso eu estarei orientando você o momento certo de fazer essas expressões faciais, tá bom? Não fique preocupado. Somente é para você ter uma clareza de como vai funcionar o nosso curso. Beleza? Outra coisa que eu quero explicar para vocês e que é muito importante que está apresentando ali agora, que é os sinais de gênero em Libras. Diferente da língua portuguesa, a língua de sinais não tem a flexão de gênero, ok? Só um exemplo para você ver. Em língua portuguesa nós temos gato e gata, o animal, beleza? Gato e gata, tá? Gato, masculino, gata, feminino, ok? Em Libras nós temos um sinal que é esse aqui, ó. Ó, essa configuração de mão, na bochecha, o movimento, a mão abre e vira um L, ó. Gato, tá? Gato, gata, gato, gata. Não tem masculino nem feminino, gato, gata, tá? Gato, gata. Se eu quero explicar melhor se é masculino ou feminino, eu preciso fazer o sinal de homem ou mulher antes do sinal. Por exemplo, é um gato? Então eu faço sinal de homem, gato. Se é uma gata, eu faço sinal de mulher, gato. Entendeu? Então daí eu entendo que eu estou falando de um animal do sexo masculino. Daí eu entendo que eu estou falando de um animal do sexo feminino. Eu preciso fazer o sinal, a marcação de gênero antes do sinal, para que a pessoa compreenda se é masculino ou se é feminino. Beleza? Então, que a gente fique bem claro isso também. Você vai perceber durante algumas aulas aí para frente que eu vou falar sobre isso também, beleza? Sobre filho, filha, menino, menina, ok? Vô, vó. A gente vai explicar que precisa antes fazer a marcação de gênero para eu saber se é o homem ou se é a mulher, ok? Bem, pessoal, era isso que eu queria trazer nesse vídeo para vocês, tá? Essa pequena explicação ali dos parâmetros da língua de sinais, bem rápido mesmo, somente para vocês terem uma noção, para quando começar o curso e observar eu falando ali a questão, as orientações, né, sobre como se forma um sinal, você já tem uma noção de como funciona, beleza? Quero falar também sobre esse material aqui, que eu preparei para você. Esse material, gente, ele é muito bom. Não foi porque eu fiz, não. Mas realmente, ele é fruto das minhas anotações e virou essa apostila aqui. Deu um trabalhão montar ela. Por quê? Porque eu tive que pesquisar os sinais. Colar, copiar, colar ali, montando a apostila conforme o curso foi seguindo. Tá? Então, se você adquirir, ele vai ser um auxílio e uma ferramenta importantíssima para você. Porque você vai poder olhar, ler como se forma o sinal, ver as frases que nós estamos estudando aqui no curso também. Ah, Rodrigo, eu não quero adquirir a apostila. Beleza, te dou uma orientação. Pega um caderninho, comece a anotar tudo aquilo que você tem dificuldade durante o curso. No dia que nós tivermos as nossas lives, e nós vamos ter nossas lives, você pode trazer essas dificuldades para a live para a gente tentar minimizar as dificuldades, ok?